coisa que eu já falei, né? Então, comecei aqui falando na aula da definição da transformada de Laplace, falei que é bom para quem chegou depois, vai pegar tudo de novo, né? Então, é uma transformada, né, que vai do domínio do tempo, das funções f de t, que estão no tempo, para as funções f de s, aqui é s, viu, pessoal? F de s, que estão na frequência complexa, tá? Ok? E para que serve essa transformação? Para facilitar coisas. Então, por exemplo, ó, essa coisa aqui, que vocês já devem ter tido pesadelos, né, lá no cálculo, é uma integral, né? É uma integral. Se eu usar a transformada, é uma integral da função f de t. Fazer a integral da função f de t é uma operação complexa, tá? Se eu usar a transformada de Laplace e eu estiver trabalhando com a função transformada, ou seja, que eu estiver trabalhando com a função f grande de s, que é a transformada de f de t, eu não preciso fazer a integral. Basta eu pegar e dividir por s. Estão vendo? É muito mais simples. As derivadas também ficam mais fáceis, vocês vão ver. Eu vou colocar aqui as propriedades que nos interessam, tá? Então, isso que é a transformada de Laplace em si é uma ferramenta para facilitar o uso, né, pelos engenheiros, digamos assim, para resolver os problemas. É muito mais fácil você usar uma divisão, uma operação algébrica, né, do que você usar uma operação, né, que é uma operação de integral. Aqui, ó, olha outra coisa que fica muito mais fácil, olha aqui. Nós temos aqui, né, uma convolução que quando você fazer a convolução do x de t com y de t é uma coisa complicada, mas se você transforma o x de t para o x de s, ou seja, faz a transformada de Laplace do x de t, você vai sair do tempo para a frequência, você faz a transformada de Laplace do y de t, vai ter o y de s, você vai ter o quê? Você vai ter uma multiplicação em vez da convolução, tá? Isso é uma propriedade, tá ok? As propriedades, eu vou agora falar sobre elas todas, ok? Mas as demonstrações depois vocês veem num vídeo que vai ser publicado. Era para ser até publicado ontem, mas aí ontem deu uma zebra que eu tive que... Fui levar minha mãe no aeroporto, deixei ela lá, tive que voltar porque o voo foi cancelado quando ela já estava dentro do avião, né? Foi algum problema que a gente não sabe, então eu tive que voltar e me atrapalhou o dia inteiro, tá? Então, vocês vão ver que é uma ferramenta para a gente facilitar. Por exemplo, eu vou fazer uma convolução usando o Laplace, tá ok? Vocês vão ver como é que funciona, tá ok? Vou fazer uma convolução usando o Laplace, tá ok? Isso é muito interessante, tá? Lembrando que a transformada de Laplace padrão, ela é bilateral. Bilateral, ó, ela vai de menos infinito, né? Bilateral vai de menos infinito até mais infinito. A unilateral vai de 0 menos até mais infinito. Qual é a diferença? Quando você faz a bilateral, pode acontecer o caso que duas funções diferentes tenham o mesmo f de s. É o mesmo f de s, mas não é bem o mesmo, porque esse f de s, para existir, tem que ter uma região de convergência. Então vai ter um f de s que é igual, só com uma região de convergência 1, e outro f de s que é igual, só com uma região de convergência 2. Então tudo bem, você tem o 1 para 1 que a gente quer, porque a gente quer com a transformada de Laplace, tem que ser uma coisa 1 para 1. Por quê? Porque quando você voltar da transformada, você quer saber qual é a função original do tempo. Você não pode ter uma coisa que seja para 2. Como é que você vai ter para 2? Se fosse para 2, como é que você saberia qual era a função que chegou no f de s? Né? Se você tem duas opções. Mas aí você tem que saber da região de convergência. Sim, mas isso é muito chato. Atrapalha muito. Fica menos prático trabalhar com a transformada de Laplace dessa forma. Tá ok? Então a gente usa a unilateral, que faz uma coisa 1 para 1. Mas a integral, a convergência não, desculpe. A transformada unilateral, ela vai ignorar os valores negativos da função. Realmente, vai ignorar os valores negativos da função, porque ele começa só em 0, né? Ok? E isso, o que acontece? Realmente vai ter algumas funções que você vai ter problema, tá? Mas a maioria delas não. Quando você tiver algum problema nessas funções, você pode, de repente, usar a transformada de Fourier, né? Ela é uma transformada que vai de menos infinito até mais infinito. Então, nesses casos, talvez seja mais interessante usar a transformada de Fourier, tá? Ok? Mas a transformada de Fourier normalmente é menos completa do que a transformada de Laplace. A gente até falou no início que a Laplace veio para zerar algumas coisas, tá?
para facilitar algumas coisas que Fourier não resolvia. Resolveu algumas coisas que Fourier não resolvia. Tá? Então, para circuito elétrico é muito bom, para sistemas de controle é muito bom. O problema da transformada de Laplace é esse que a gente estava aqui quando eu lembrei que tinha que gravar, né? É que a transformada inversa é uma porcaria. E aí o que a gente faz? Não tem problema, a gente vai usar tabelas. Vocês vão ver como é que a gente vai fazer isso. Mas para usar tabelas eu tenho que ter a tabela, né? E a maneira mais interessante que eu acho de fazer a tabela é o seguinte, ó. Eu tenho aqui a definição da transformada, tá? Da bilateral e da unilateral, né? O que interessa para a gente aqui é a unilateral. Deixa eu pegar até, colocar assim ela aqui dentro. Tá ok? O que eu vou fazer? Eu vou agora apresentar para vocês algumas propriedades da transformada de Laplace, tá? Não vou prová-las. Por quê? Para a gente ganhar tempo, tá ok? Não são difíceis, algumas são bem simples de provar, outras são mais difíceis. Mas por que eu vou fazer isso? Vocês vão entender já já. Ó, então, vamos ver aqui as propriedades, vocês vão entender porque eu vou usar as propriedades, tá certo? Então, olha só. Propriedade da transformada de Laplace. Linearidade, né? Linearidade. Né? O que a linearidade diz? Ela fala que... Linearidade. Ela fala que a transformada de uma combinação linear, né, de funções no tempo é a mesma combinação de linear das funções transformadas, certo? Então, se eu tiver, por exemplo, ó, se eu tiver uma função assim, ó, lembrando que o que é F1 de S, né? Só lembrando aqui, quem é F1 de S? É a transformada de Laplace de F1 de T. Quem é F2 de S? É a transformada de Laplace de F2 de T. O que eu quero explicar isso? Ó, vamos supor que F1 de T, por exemplo, F1 de T, seja e elevado a menos 2t U de T, tá? E que F2 de T seja, por exemplo, U de T só, certo? Qual vai ser, ou seja, por exemplo, uma constante vezes U de T, 2 vezes U de T. O que vai acontecer? Se eu tiver, aliás, deixa só U de T mesmo que é melhor, tá? Se eu tiver, por exemplo, eu quero saber a transformada de Laplace de 3e elevado a menos 2t mais 2e elevado não, 2u de t. O que vai acontecer? Ó? Aqui, ó, é a função que eu quero, né? Aqui são os coeficientes que eu estou multiplicando, estão vendo? E aqui é uma soma, certo? Quando eu fizer a transformada, é só fazer assim, ó, 3 vezes a transformada de e elevado a menos 2t, mais 2 vezes a transformada de u de t. Pronto. Essas transformadas a gente vai ver como é que a gente encontra. Aliás, aqui é u de t, né? Faltou aqui. Porque, normalmente, todas as funções que eu vou trabalhar, pessoal, é u de t. Por quê? Porque u de t é a função na parte positiva. Como eu estou trabalhando com transformada de Laplace, só me interessa funções na parte positiva. Vocês concordam comigo? Né? Eu não vou conseguir saber a função na parte negativa. Concorda? A transformada de Laplace é a unilateral, ela corta a parte negativa. Entenderam o que eu estou falando? Ok? Então, por isso que aparece, tá? E aí vocês vão ver como é que funciona isso. Bem interessante, tá? Essa é a linearidade, tá ok? Outra propriedade que a gente chama de escalonamento no tempo. Essa, por exemplo, já dá mais trabalho de provar. Mas a gente usa pouquíssimas vezes isso aqui. Que é o seguinte, ó. Que é o seguinte, tá? Vamos supor, né, que eu tenho aqui, ó, essa função aqui, f de t. Deixa eu apagar isso aqui. Depois a gente mostra. Deixa eu voltar aqui. Então, ó, vamos supor que eu tenho essa função aqui, uma função f de t qualquer. Por exemplo, f de t é igual a u de t, certo? E aí eu faço o seguinte, eu faço f de 3t, por exemplo. É fazer uma mudança no tempo, né? Ok? Uma mudança na variável t. O que vai acontecer? Isso aqui vai ser igual a u de 3t. Qual é a transformada de Laplace
de f de t. Vamos supor que a transformada de Laplace de f de t eu conheça, seja f de s. Eu conheço, vou lá na tabela e vejo quanto é que é, certo? No caso aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, u de t, que é o degrau unitário, isso aqui vai ser 1 sobre s, certo? Qual é a transformada, então, de Laplace de f de 3t? Esse 3 aqui é uma constante a, né? Pela propriedade diz que vai ser 1 sobre a f de s sobre a. Ou seja, vai dar o quê? Vai dar 1 sobre 3 vezes f de s sobre 3. O que vai acontecer aqui, ó? Se eu fizer u de t e virar u de 3t, o que vai acontecer? Olha só o que vai acontecer a transformada de u de 3t, né? Vai ser 1 sobre 3 vezes 1 sobre s sobre 3. E olha que coisa interessante. Quando você fizer isso, ó, vai dar 1 sobre s normal. Isso faz totalmente sentido. Por que faz totalmente sentido? Fica igual a de u de t. Por que faz totalmente sentido? Porque u de t não é isso? Que começa em 0 e vai até mais infinito. Aqui começa em 0, não. Começa em 0 e vai até mais infinito aqui. E vale 1. Se eu fizer uma compressão no tempo, não continua sendo igual? Pensa bem, não vai continuar sendo igual? Na compressão no tempo eu não divido todo mundo aqui por 3, por exemplo? Não é isso que eu faço aqui? Né? Até o infinito eu divido por 3. Concordam comigo? Não vai ficar igual? Não vai mudar nada. Certo? Não vai mudar nada. Então faz totalmente sentido. Ou seja, a propriedade é interessante. A gente não usa quase essa propriedade, tá? Mas ela está aí. É colocada aqui. Certo? Essa não. Essa aqui a gente usa pra caramba, tá? Essa aqui a gente usa pra caramba. Tá? Agora que eu vou colocar aqui, ó. Essa aqui é o deslocamento no tempo. Essa a gente usa demais. Vocês vão ver. Essa a gente usa demais mesmo, tá? Essa é o seguinte, ó. Se eu tiver uma função f de t, ó, uma função f de t, u de t, né? Eu até vou colocar aqui f de t, u de t, porque então a função seja uma função assim qualquer, ó. Essa aqui é f de t vezes u de t. Por que é vezes u de t? Porque é a função a partir de 0, certo? F de t, u de t. Então ela é zerada aqui, ó. Ela é zerada nessa parte aqui, ó. Tá ok? O que vai ser se eu deslocar ela a unidades para a direita, né? Então deixa eu pegar essa própria função aqui. Eu vou copiar, né? E agora eu vou colar ela aqui. Tá? E vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar esse cara aqui, ó, que já está aqui, e vou deslocar para cá, ó. Certo? Vou deslocar para cá. Isso que eu desloquei aqui, ó, é A. Aqui é A. Então o que vai acontecer? Quando eu desloco assim, a função fica um pouquinho diferente. Ela vem até aqui, né? Certo? Depois ela sobe, tá? Ok? Esse ponto que estava aqui é o mesmo ponto que está aqui. Isso aqui não é f de t. Isso aqui é f de t menos a, que é o deslocamento, e u de t menos a, porque você pode deslocar também o u de t, né? Não vai fazer diferença nenhuma. Se você não deslocar o u de t, você tem um problema. Quer dizer, não tem muito problema não, né? Porque vai dar 0 de qualquer maneira, mas vai ser, quando você multiplicar, né? É melhor você deslocar os dois. O que acontece aqui? É importante esse u de t menos a aqui, hein, pessoal? Principalmente quando eu vou fazer a transformada inversa, que é uma coisa que vai dar trabalho aqui, né? De fazer a transformada inversa, tá? Então ele diz o seguinte: quando você desloca a função, a transformada do f de t não muda. A transformada do f de t, que é o f de s, que é a transformada de f de t, que é igual ao f de s. Ela continua igual, só que tem um detalhezinho. Aparece agora aqui isso. Aparece um e elevado a menos as. Aliás, notem, cuidado, esse a aqui é uma constante. Esse e elevado a menos as é uma função de s, certo? Então, não vai mudar aquele negócio de fazer a transformada no tempo e aparecer uma outra coisa lá. E continua valendo. Aqui só tem t
e constante desse lado, e desse lado aqui só tem S e constante, ok? Ficou entendido? Tá? Então, toda vez que vocês virem, por exemplo, aparece lá numa determinada função, vamos supor que seja uma função assim, um x de S. O que é o x de S? É a transformada de Laplace do x de t, certo? Notem, maiúsculo, minúsculo, isso é padrão, tem que usar, tá ok? O que acontece? Se o x de S tiver, por exemplo, um termo assim, ó, e elevado a menos 3s, né? Que multiplica, por exemplo, 1 sobre s mais 2, né? Então, o que acontece aqui, ó? A transformada, né, da função original, digamos assim, né? Eu diria que o x linha de s, na verdade, é isso aqui, ó. Isso aqui é a transformada de x de t, digamos assim, antes do deslocamento no tempo. Porque é exatamente isso, ó. Isso aqui não é a transformada de x de t, de f de t? Só que o que acontece quando você faz um deslocamento no f de t? Aparece esse termo aqui. Então, toda vez que você for fazer transformada, toda vez que aparecer isso aqui numa transformada de Laplace, você ignora isso o tempo todo, a não ser quando você for fazer a transformada inversa. Quando você for fazer a transformada inversa, na maioria, você vai até ignorar também. Como assim? Você vai fazer a transformada inversa disso, tá? Aí vocês vão ver que a transformada inversa disso aqui o que é a transformada inversa? Vocês vão ver pela tabela que a transformada inversa disso aqui é e elevado a menos 2t u de t. Só que isso aqui é a transformada inversa da função que não foi deslocada, tá certo? Como teve deslocamento aqui, olha só, o que quer dizer esse deslocamento aqui? Quer dizer que essa função aqui foi deslocada de 3 unidades para a direita. Então a função original que você quer, quando você for fazer a transformada inversa disso tudo aqui, ó, que é esse cara vezes esse, você faz a transformada inversa desse cara, que foi aqui, ó, que você já fez, e aí no final você tem que usar esse aqui, você tem que usar isso aqui, né? Você tem que usar esse fato aqui de que você tem um e elevado a menos 3s multiplicando, ok? Então no final o que você faz? Você faz assim, ó, a transformada final inversa, né? Vai ser e elevado a menos 2, aí você coloca aqui, ó, t menos 3, que multiplica u de t menos 3. Entenderam o que eu estou falando? Entendeu? Por isso que eu falei que esse u de t é importante, tem que aparecer assim. Se você não colocar isso aqui, você vai errar na hora de fazer uma transformada inversa. Viram? Qual é a transformada inversa, então, desse cara aqui? É isso aqui. Aí você faz o quê? Você faz a transformada inversa ignorando esse cara, legal? Depois você usa esse cara para mostrar o deslocamento, ok? Você não pode ignorar o tempo todo. Em algum momento você vai ter que usar ele, tá ok? Vocês entenderam isso? Isso é uma propriedade importantíssima, tá? Importantíssima, tá ok? A gente usa, a gente usa muito isso aqui. Vocês vão ver que a gente usa muito, tá? Vários problemas, principalmente quando tem convolução. Porque quando tem convolução tem muito isso de você ter deslocamentos, essa coisa. Tá legal? Beleza. Continuando, ó. Outra transformada interessante, ó. Outra transformada interessante. Essa aqui, inclusive, já vai me dar outra propriedade interessante, né? Não é uma transformada. Mas essa aqui já me dá umas coisas interessantes aqui, ó. Já começa a ficar bacana aqui. Como assim? Eu não estou entendendo nada. Calma. Vou explicar. Olha só. Olha que coisa legal, tá? Ó, eu sei. Vou pegar aqui, ó. Primeiro, o que diz essa propriedade? Ela diz o seguinte: vamos supor que eu tenha a transformada de Laplace. Sempre começa com o f grande de s, né? O que é o f grande de s? É a transformada de Laplace do f de t, tá? Nunca esqueça disso. Isso aqui é uma operação que você faz no f de t. É esse Lzinho aí, tá? Então, o que acontece? Ó, se você pegar o f de t e multiplicar por e elevado a menos at,
Esse A pode ser positivo ou negativo, viu, pessoal? Esse A pode ser positivo ou negativo. Tá legal? Positivo ou negativo. Não falei nada aqui sobre esse A. Tá? U de T, aqui na verdade, é o F de T, U de T, que eu vou multiplicar por quem? Por E elevado a menos AT. Certo? Ok? Legal. E aí, olha só. O que é que acontece aqui? O que acontece aqui é o seguinte. É só você pegar a transformada, o F de S, e em vez de você colocar S mais A. Tudo que tem S você substitui por S mais A. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por que isso aqui é legal? Cara, isso aqui é legal pelo seguinte, ó. Essa propriedade aqui é muito bacana, porque você pode, por exemplo, se você conhecer a transformada de U de T, por exemplo, ou seja, de 1 U de T, e a gente conhece, a gente vai mostrar qual é, mas ela é 1 sobre S, eu vou chegar nessa transformada usando uma propriedade, tá? Uma propriedade, tá legal? O que acontece? Se eu pegar e fizer agora a transformada de Laplace de E elevado a menos AT, U de T, quanto é que vai dar? 1 sobre S mais A. Por quê? É só substituir S por S mais A. Eu não tinha U de T? E não dava 1 sobre S? Ela é propriedade. Ou seja, eu descobri uma nova transformada usando a propriedade. Vocês viram? Dá para encontrar isso aqui calculando? Dá, a gente fez isso. Vocês lembram que a gente fez isso? A gente calculou essa transformada de Laplace. De E elevado a menos AT U de T. Calculou. Mas não precisava ter calculado. Vocês entenderam o que eu estou falando? Não precisava ter calculado. Bastava eu ter usado a propriedade e conhecer. Ah, mas aí você tinha que ter calculado a transformada de U de T. Beleza. Tinha que ter calculado a transformada de U de T. Concordo com vocês. Porém, né, tem um detalhe. Tinha que ter calculado a transformada de U de T? Tinha. Só que tem uma maneira de calcular a transformada de U de T também sem fazer o cálculo. Só usando a propriedade que a gente vai mostrar. O que eu acho legal, se você conhece as propriedades todas, é o seguinte, ó. É que, se você conhece as propriedades todas, você consegue montar a tabela toda conhecendo só uma transformada. Tá? Que é a transformada do impulso unitário, do delta. Lembra do delta? Vocês conseguem montar essa tabela toda. Tá legal? Derivada no tempo, tá? Derivada no tempo. Essa é outra diferenciação no tempo. Essa é outra transformada que é muito importante, ó. A transformada da derivada é S vezes... Transformada da derivada de F de T é S vezes a transformada do F de T. Ou seja, eu não preciso fazer uma nova transformada. Se eu conheço o F de T, se eu conheço a transformada de F de T, que é o F de S, e se eu faço a derivada do F de T, em vez de eu ter que fazer tudo de novo, basta eu pegar F de S, multiplicar por S, né, que é uma multiplicação por S, e diminuir desse valor. Depois vocês vão entender porque tem que diminuir desse valor. Isso só acontece na transformada unilateral, tá? Na unilateral aparece esse valor aí. Na bilateral não aparece, tá? Quem é esse valor? Ah, Bel, isso é um valor no tempo. Não, não é. Isso é uma constante, galera. É um valor da função em zero menos. Tá ok? Cara, isso é muito legal para a gente fazer transformadas de isso aqui, ó. Disso aqui, ó. Vamos supor que você queira fazer a transformada de Laplace disso aqui, ó. Desse sinal aqui, ó. Ok? Você quer fazer a transformada de Laplace desse sinal. Pô, esse é um triângulo. Por que você vai querer fazer a transformada de Laplace desse sinal? Porque, lembra que eu falei que vocês podem fazer a convolução usando transformada de Laplace? Lembra que eu falei fazendo uma multiplicação? Então eu tenho que saber qual é a transformada de Laplace desse cara. Se esse cara for convoluir com alguém, concordam comigo? Eu não sei qual é a transformada desse cara. Porém, olha o que acontece. Olha o que acontece. Aqui é bem interessante. Vamos chamar isso aqui de x de t. Certo? Se eu derivar o x de t, dx de t dt. A derivada de x de t é assim, ó.
certo? Vamos ver como é que vai ficar essa derivada aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Ela vai ser 0 até aqui. Quando chegar aqui, eu não botei os valores aqui, tem que colocar os valores. Aqui é 1. Eu até podia ter colocado, aqui é 1 também, tá? Aqui é 0. Aí de 0 até 1, a derivada é 1, vocês concordam comigo? Isso aqui vai ser uma reta T, né? Certo? A derivada é 1. Ah, mas aí eu tenho que saber que aquilo ali é uma reta T. Galera, na hora de fazer a convolução, você também tem que saber que aquilo ali é uma reta T, lembra? Você tinha que saber como eram as funções? Então a derivada é 1. Derivada de tempo é igual a 1. Depois, olha o que vai acontecer. Quando chegar nesse ponto aqui, vai ter uma descontinuidade. Vocês concordam que vai ter uma descontinuidade? Né? Vai ter uma descontinuidade. Quanto é que é a derivada da descontinuidade? Para cima ou para baixo? Para baixo, não é? Como é que você faz derivada de descontinuidade? Aparece um impulso. De que tamanho? Do tamanho da descontinuidade. Tá? Então isso aqui vai ser quem? Isso é um impulso, não é? Em que posição está esse impulso aqui? Está na posição 1, não é? Então ele não é um delta de t, ele é um delta de t menos 1. E ele não é um delta de t menos 1, ele é um menos delta de t menos 1, ele está para baixo. Concordam comigo? Legal? Ele é menos delta de t menos 1. E depois de 1, o que acontece com a derivada? Fica assim, né, na verdade. Ó, fica, se a gente fosse desenhar fechando tudo, ficaria... Sem fechar seria assim, a derivada. Mas fechando, vamos fechar. Não está errado se vocês fecharem, não. Não vou ficar bravo com você, não. Tá? Vamos fechar assim. Tá? Essa é a derivada de x de t. Aí você fala, poxa, que coisa complicada. Você vai te facilitar alguma coisa? Vocês vão ver já já. Notem, ainda tem valores nessa derivada, né? Isso aqui é a derivada de x de t. Ainda tem valores nessa derivada que são diferentes de delta, não tem? Aqui entre 0 e 1, vale quanto? Vale 1, não é isso? Agora eu vou derivar novamente. Olha o que vai acontecer quando eu derivar novamente. Olha só, que coisa interessante. Ó, você vai ter o tempo aqui. Aqui vai ser a derivada segunda de x de t. Certo? Quando eu for derivar novamente, preste atenção o que vai acontecer. Vai dar 0, opa, vai dar 0, 0, 0, 0, 0, 0. Quando chegar em 0, vai ter uma descontinuidade para cima, não vai? Ei, pessoal, vai ter uma descontinuidade para cima. Ó. Depois continua sendo 0, 0, 0, 0, 0, 0. Quando chegar em 1, vai acontecer duas coisas. Vai ter uma descontinuidade para baixo, concordam comigo que vai ter uma descontinuidade para baixo? Que vai ser, que eu vou escrever aqui já já, que vai ser isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui, eu chamo isso aqui de menos delta de t menos 1. Só que lá em 1 já tinha um outro delta, vocês concordam? Para baixo. Então o que vai acontecer? Vai aparecer aqui um outro delta, que já não é um delta original. Esse cara vai ser menos delta, como é a derivada, delta linha de t menos 1. Beleza, agora continua sendo 0. Pronto, cheguei onde eu queria. Ah, como assim chegou onde você queria, Bel? Eu queria agora, o que eu queria era basicamente encontrar uma figura em que só aparecessem derivadas. A melhor maneira de você fazer, notem, vocês podiam fazer essa transformada de outra maneira, mas a melhor maneira de vocês fazerem transformadas de desenhos, digamos assim, de gráficos, é fazer essa técnica aqui, que é da derivada, tá? O que eu vou fazer agora? Bom, isso aqui, né, é a derivada segunda, a gente só tem impulsos, concordam? Ou impulsos ou derivadas de impulsos. O que é isso aqui? Quanto é que é a transformada de Laplace da segunda derivada de x de t sobre, né, dt2, né? Quem é isso? Vou usar a propriedade, ó. A transformada da segunda derivada de f de t dt2 é s ao quadrado, que multiplica a transformada de f de t, mais, menos, s a primeira vezes
a transformada de f de 0 menos, certo? Transformada de f de 0 menos, vezes o valor de f de 0 menos, né? Que é a função em 0 menos, e aqui, isso aqui vai dar 1, né? Aqui não vai, daqui para cá não vai mais, certo? Não tem valores negativos. Menos a derivada em 0 menos. Legal? Tá, e aí? Então, olha só, vou escrever aqui, ó, vou usar essa fórmula aqui, ó. Essa é a fórmula geral, tá? Da derivada. Vou usar essa fórmula. Como é que você vai usar essa fórmula? Vai aparecer aqui assim, ó. Ó, vai ser S ao quadrado x de S, certo? Depois, menos S x', digamos assim, de 0 menos, e depois menos, não é x', aqui é x de 0 menos mesmo. E aqui é menos x' de 0 menos. Não se preocupa com essa parte aqui não, que na maioria das vezes isso aqui vai dar 0, tá? Ok? Na maioria das vezes isso aqui vai dar 0. Aliás, só numa coisa que não aparece isso aqui, tá? Então, olha só. O que acontece aqui, tá? Se eu olhar o x' de 0 menos, ó, quem é o x' de 0 menos aqui? É esse ponto aqui que está imediatamente antes do zero. É zero. É zero. Certo? É zero. Então, isso aqui, ó. Por que isso aqui é x'? Porque isso aqui é x', né, galera? Isso é x' de t, né? Quem é o x de 0 menos? Ué, imediatamente antes de 0 é 0, certo? Então, isso aqui é 0 também. Então, notem que a transformada de Laplace da segunda derivada de x de t em relação ao tempo é S ao quadrado vezes a transformada de Laplace da função que eu quero. Da função que eu quero. Qual é a função que eu quero? O x de t. Vocês concordam comigo? Eu quero descobrir qual é a transformada de Laplace do x de t, ou seja, eu quero encontrar o x de S, o x grande de S. E eu vejo que a transformada de Laplace do x de S é S ao quadrado vezes x, da segunda derivada é S ao quadrado vezes x de S. Olha só que legal, galera. Então quer dizer o seguinte, que a transformada de Laplace do x de t, do que eu quero, vai ser 1 sobre S ao quadrado, certo? Que multiplica o quê? Que multiplica a transformada de Laplace de dx de t dt2. Cara, tá, mas aí, Abel, continua não sabendo como fazer. Galera, a transformada de Laplace disso aqui, presta atenção. O que vai ser? Vai ser a transformada de Laplace de delta de t, que é isso aqui, menos delta de t menos 1, menos delta' de t menos 1. Tá, e daí? Cara, a transformada de Laplace de delta de t, isso vai dar 1. A transformada de Laplace de delta de t menos 1, a gente já viu. Transformada de Laplace de delta de t menos 1, não. Mas a gente viu uma propriedade aqui que eu falei que a gente ia usar, ó. Eu não vi de delta de t menos 1, mas eu vi de f de t menos 1, não vi? Não vi de f de t menos 1? Não vi? Né? O que acontece? Aparece um e elevado a menos s, porque o a é igual a 1. Então isso aqui vai ser simplesmente... Cadê? Isso aqui vai ser e elevado a menos s vezes 1, tá? E aqui? Aqui tem uma coisa que a gente não viu ainda, que é a transformada de Laplace do delta'. Não viu não, está vendo agora. Qual é a transformada de Laplace do delta' de t menos 1? Vocês concordam comigo? Que a transformada de Laplace do delta' de t menos 1
vai ser igual a E elevado a menos S vezes a transformada de Laplace do delta linha de T? Lembra que isso é a propriedade de deslocamento, não é? Então eu tenho que saber quem é a transformada de Laplace do delta linha de T. Mas quem é delta linha de T? Delta linha de T, pessoal, delta linha de T é a derivada em relação ao tempo do delta de T. E eu estou falando justamente dessa propriedade, né? Se aqui for delta linha de T, isso aqui vai ser o quê? Vai ser S vezes, né, a transformada do delta de T. Quem é a transformada do delta de T? É 1, né? A gente vai ver isso já já. É 1, né? E o delta linha de o delta menos o delta linha de 0 menos. Em 0 menos, delta linha não existe, certo? Então isso aqui é 0, ou seja, a transformada de delta linha de T é S. De delta 2 linhas, é S ao quadrado. De delta 3 linhas, é S ao cubo, e assim por diante. É só usar as propriedades, tá? E aí? Então agora você já descobriu qual é a transformada de Laplace. Isso aqui vai ser E elevado a menos S vezes S. Ou seja, a transformada de Laplace que você vai ter aqui, ó, da função original, né, que é o x de S, que é o que você quer. Eu acho que é tudo igual a quem? Igual a 1, não, 1 não, 1 menos E elevado a menos S, menos S E elevado a menos S, dividido por S ao quadrado. Aí você fala, poxa, mas isso aí é complicado. Não é não, vocês vão ver depois que não é nada complicado. Isso aqui você pode dividir em 3 transformadas de Laplace, tá certo? Ok? Então isso aqui é a transformada, né, do nosso x de S, que é esse sinal aqui, tá? Desse sinal, do x de T, que é esse sinal aqui, tá? Legal? E aí, o que você tem? Você tem, né, uma forma de encontrar essa transformada usando propriedade da derivada. Aliás, né, isso é uma das coisas mais legais da transformada de Laplace, né, a propriedade da derivada. Vai facilitar muito nossos problemas, mas muito mesmo, vocês vão ver, tá? Ok? Quando aparecer coisas, né, que são derivadas, a gente vai ver isso, né, vocês vão ver que fica muito mais fácil usando a propriedade aqui, tá? Beleza, eu falei da derivada no tempo, obviamente eu vou falar da derivada na frequência, tá? Desculpa, da integração no tempo. Deixa eu pegar a integração no tempo aqui, ó. Integração no tempo. É só pegar, se você vai fazer uma integral, a gente até pode colocar aqui de 0 menos, né, para ficar mais certinho, né? De f de x dx, né? O que vai acontecer, né? O valor, né, dessa integral, da transformada dessa integral, vai dar simplesmente a integral, o valor da transformada de f de t, que é o f de s, dividido por s. Aliás, olha só que coisa interessante, né? Eu ainda não fiz aqui, mas a transformada de Laplace mais fácil é a transformada de Laplace do impulso unitário. Por que ela é a transformada de Laplace mais fácil? Olha aqui, vamos botar na definição. Vai ser integral de menos 0, de 0 menos, desculpe, de 0 menos até mais infinito, de delta de t, elevado a menos st, dt. Eu não preciso nem saber integrar. Como assim você não precisa saber integrar? Não preciso. Olha só, isso aqui é uma propriedade, quer dizer, não é essa integral, mas sabemos que pela propriedade da função delta de t, que isso aqui é simplesmente e elevado a menos s de t quando o s é igual a 0. Porque lembra que é o f de 0? Isso aqui é como se fosse o quê? O f de t. Certo? E pela propriedade da função f de t, o que acontece aqui? Isso aqui vai dar f de
0. Quem é o f de 0? É o f de t quando o t... Desculpa, aqui é quando t, não é quando s igual a 0. É quando t igual a 0. Quando t igual a 0, certo? Quando t igual a 0, quanto é que vai valer isso aqui, galera? Quando t igual a 0, isso vai ser 0. E elevado a 0 vai dar quanto? 1. Então, a transformada de Laplace de delta de t é igual a 1. E aí tem que saber, tem que lembrar um pouquinho, né, do que a gente já viu no primeiro bimestre, né? A integral de 0 menos até t de delta de t, dt, a integral do delta de t é o u de t. Por que você tem que saber isso aqui? Eu explico. Olha só. Olha só. Eu quero saber, eu sei que a transformada de Laplace de delta de t é igual a 1. E eu quero saber qual é a transformada de Laplace de integral de 0 menos até infinito de delta de t dt. Né? Desculpa, até t. Né? Delta de t dt. Quem é isso? Isso aqui a gente, pela propriedade, né? A gente acabou de saber que isso aqui vai valer quanto? Vai valer 1 dividido por S. Certo? Pela propriedade, ó. Não é 1 dividido por S? Não é isso? Mas quem é isso aqui? É o U de t. Então eu acabei de descobrir quem é a transformada de U de t. É 1 sobre S. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou seja, eu descobri... não sei se vocês estão percebendo como é que é bacana isso que eu estou fazendo. Eu só vou usar uma transformada de Laplace, do delta de t. Tudo que eu estou fazendo agora, para encontrar as transformadas, por exemplo, do U de t, acabei de usar uma propriedade. Estão entendendo? A transformada do U de t, acabei de usar uma propriedade. E do e elevado a menos at U de t, que é uma exponencial decrescente se a for maior do que zero, vai ser 1 sobre S mais a. Por quê? Porque é uma propriedade do e elevado a menos at que multiplica uma função, não é isso? Não é? Então, eu já sei uma outra aqui, ó. Certo? É muito legal isso, cara. Você vai montando a tabela toda, tá? Por que você vai fazer isso aqui, ó? Porque esse cara, né? Porque existe esse cara aqui. Vocês vão ver já por quê. Essa propriedade aqui, vocês vão ver como é que demonstra. Bem fácil a demonstração, tanto dessa aqui, quanto essas demonstrações aqui, ó, da integral, da multiplicação por t. Essa aqui é diferenciação em frequência. Na verdade, eu vou chamar de multiplicação por t. Inclusive, eu posso colocar isso aqui, ó, colocar assim, ó, t elevado a n, e aqui em vez de ser isso aqui, menos 1, eu tenho que apagar isso aqui, vai ser, uma propriedade mais completa, vamos dizer assim, vai ser menos 1 elevado a n, vezes dn de f de s, ds elevado a n. Então, por que é a vantagem? Porque isso aqui é só você usar recursividade, né? E aí toda hora vai aparecer um menos com menos com menos com menos. Quando o n for par, vai dar positivo, digamos assim. Quando o n for ímpar, vai dar negativo, entendeu? Então, a gente pode ter, isso vai na prova, vai ter essa aqui mais completa. Mas vocês podem fazer multiplicação por n. Qual é a vantagem dessa propriedade? É que você pode encontrar, por exemplo, qual é a transformada de U de t. Acabei de falar quanto é que é. Quanto é que é? 1 sobre S, não é? E quanto é que é a transformada de t vezes U de t? Por essa propriedade aqui vai ser menos a derivada em relação a S de 1 sobre S. Concorda comigo? Não é? Acabei de usar a transformada, estou usando a propriedade agora, não é isso? Quanto é que vai ser? É só fazer aqui, ó. Isso aqui é menos o quê? É a derivada em relação a S de 1 sobre S, você não pode fazer assim, ó, menos dds de S a menos 1, né? Então vai ser o quê? Vai ser menos 1, menos 1 que multiplica S a menos 2. Certo? Não é assim que a gente faz derivada quando tem expoente inteiro, não é? Então isso aqui vai dar quanto? Vai dar S elevado a menos 2. O que é S elevado a menos 2?
é 1 sobre S ao quadrado. Tá dando para entender? Ok? Então, qual é a transformada da rampa? Que isso aqui é uma rampa, concorda que é uma função assim, ó? Né? Não é uma função assim? Certo? Quanto é que vai ser a transformada? Só continua, né? Ok? Isso aqui é T. Isso aqui é T ou de T. Certo? Qual é a transformada dessa função? É 1 sobre S ao quadrado. Notem! Lembra que a gente fez, acabou de fazer, usando a derivada, a transformada disso aqui? A gente não acabou de fazer, usando a derivada? Então, olha só. Você concorda que isso aqui, essa coisa aqui é T, que multiplica U de T menos U de T menos 1? Vocês concordam que é isso aqui? Não é? Você pode, essa função toda, não é isso? O T que multiplica U de T menos U de T menos 1? Olha só o que você vai ter que fazer aqui. Deixa eu botar aqui mais para baixo. Ó, eu vou ter que fazer a transformada de T que multiplica U de T menos U de T menos 1. Vou usar a propriedade. Isso aqui vai ser a transformada de T, U de T, menos a transformada de T que multiplica U de T menos 1. A transformada de T, U de T, eu sei quanto é que vale. Eu acabei de calcular, vai ser 1 sobre S ao quadrado. Porém, a transformada de T, U de T menos 1, aí tem uma brincadeirinha que vocês têm que tomar cuidado. Tá vendo que aqui é T e aqui é T menos 1? Você não pode, né, fazer isso aqui simplesmente... Você tem que simplesmente... Você não conhece a transformada de T, U de T menos 1. Você conhece o quê? Você não conhece isso aqui, você não sabe quanto é que é. Mas você sabe qual é a transformada de T menos 1 vezes U de T menos 1. Ué, como assim? Sim, essa é a transformada de T, U de T, deslocada de uma unidade, não é isso? Não é? Concordam comigo? Você não conhece essa aqui, mas você conhece essa, não conhece? Sim? Então, quanto é que é a transformada desse cara aqui? Acabei de falar, aqui está aqui em cima. Se ela foi deslocada de uma unidade, vai ser E elevado a menos S sobre S ao quadrado. Pô, mas você não tem isso, Abel, você tem isso. Sim, aí você faz uma magiquinha matemática. T menos 1 mais 1, U de T. Concordam que é isso? Concordam que T, U de T é T menos 1 mais 1? Notem, essa não é a melhor maneira de fazer. Eu falei que a melhor maneira de fazer é usando a derivada. Você não tem que fazer mágica matemática nenhuma, tá certo? Mas aqui você tem que fazer uma mágicazinha, certo? O que vai acontecer? Você concorda comigo que isso aqui é a mesma coisa que transformada de... Se eu posso fazer assim, ó, que é a mesma coisa? Concordam? Que é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? T menos 1 mais 1 não é T? E T menos 1 mais 1 não é T menos 1 mais 1? Não é? Então eu posso fazer a transformada de T menos 1, U de T menos 1, mais transformada de U de T menos 1. Ah, e agora? Agora essa transformada aqui, ó, né? Tá? Essa transformada aqui eu já sei que vale quanto? Vale isso, certo? E essa transformada aqui é a transformada de U de T deslocada de uma unidade, não é? Então isso aqui vai valer o quê? Vai valer E elevado a menos S sobre S, certo? Ok? Legal? Tá dando para entender o que eu fiz? E agora? E agora você vai ver que se vocês forem comparar isso e com isso aqui, vocês vão ver que vai dar a mesma coisa que a gente encontrou lá em cima usando as derivadas, tá? Ok? Legal? Bem legal isso, hein? Bem legal mesmo, certo? Então a gente já viu mais uma propriedade aqui. Essas duas propriedades são muito importantes para a gente não ter que ficar fazendo conta. Vocês vão usar muito em controle. Como assim usar em controle? Sim. Você não precisa fazer a transformada inversa de uma função, né, para descobrir qual é o valor da de uma transformada de Laplace, para descobrir os valores dela no infinito e em zero. Vocês vão usar direto isso em controle, galera. Que é, por exemplo,
quando vocês estiverem calculando controle, vocês vão ver no quarto ano. Vocês estiverem calculando erro no estado estacionário. No estado estacionário. Estado estacionário normalmente é quando t é igual a infinito. Aí você simplesmente pega, e vocês vão ter que usar Laplace o tempo todo lá, porque eles não querem, a gente não quer calcular. Qual é a grande vantagem de Laplace? Convolução vira multiplicação. Derivada vira multiplicar por S. Integral vira dividir por S. Então, as equações diferenciais viram multiplicações e divisões por S. Vocês estão entendendo? Então, quando você for trabalhar lá em controle, vai aparecer equação diferencial pra cacete. Ok? Então, o que acontece? Você não precisa se preocupar em resolver. Você vai ter que estar trabalhando com S o tempo todo. Só que você sabe, você trabalha em S o tempo todo, mas no final você tem que voltar. Certo? Você tem que voltar. Como é que você volta? Você volta, galera, usando, né, a transformada inversa. A transformada inversa não é fácil, tá? Então, o que seria interessante, a gente podia descobrir algumas coisas sem ter que voltar. Por exemplo, aqui, ó, você consegue descobrir o valor de um determinado ponto da função, que é quando o t tende a infinito, né, sem ter que fazer a transformada inversa. Você simplesmente multiplica a transformada normal por S e faz o S tender a zero. E de uma maneira, digamos assim, semelhante, você consegue encontrar o valor inicial, né? Por isso que a gente chama de termo do valor inicial e termo do valor final. De quem? De f de t, né? F de zero não é o valor inicial de f de t? F de infinito não é o valor final de f de t, porque é quando t tende a infinito, entendeu? Então você consegue descobrir isso. Legal? Bem interessante. Isso é interessante, sabe para quê? Para saber, por exemplo, vamos supor que esse limite aqui, ó, quando você fizer, dê infinito. Pode acontecer. Legal? Pode acontecer. Se esse limite está infinito, quer dizer que essa função, ela não ela não estabiliza. Vocês entenderam o que eu estou falando? Por quê? Porque no infinito ela tende a infinito. Vocês entenderam o que eu estou falando? Né? Tem um ponto que ela tende a infinito, então ela não estabiliza. Pô. Muito interessante isso, tá? E a última propriedade é essa aqui, ó, que é uma das mais importantes, que é a transformada da convolução, é a multiplicação das transformadas, né? Isso a gente vai fazer, tá legal? Então, as transformadas estão todas aqui, ó, as propriedades estão todas aqui, né? Eu mostrei como é que a gente usa, ó. Essa tabela vai estar na prova de vocês, tá bom? Tá? Na verdade, talvez até mais coisas aqui, tá legal? Ok? Essa aqui eu já botei numa... Essa aqui, ó, por exemplo, vai ter para você lá a demonstração dela, tá? Mas uma vez caiu numa prova, né? E aí eu fiz uma brincadeirinha, né? Porque isso aqui não é nem bom colocar isso aqui dessa forma. Vocês concordam que isso aqui é uma integral de S até mais infinito de f de S ds? Pô, não, de f de S ds, de S até infinito? Faz sentido, galera. Isso aqui não se usa f de S aqui dentro. O cara aqui mandou mal, ele deveria ter escrito assim, um f de x dx, não é isso? E aí, quando o x varia de S até infinito. Legal? Certo? E aí você vai ter um valor que vai depender de S. Dá o f de S ds, tudo bem. Eu sei que é a função, certo? Mas é um f de u du, né? Se eu tivesse, por exemplo, se o f de S fosse 1 sobre S mais A, o que eu ia colocar aqui não era 1 sobre S mais A. Eu ia colocar 1 sobre X mais A. Estão entendendo o que eu estou falando? Ia fazer essa integral, vamos supor que seja, sei lá, essa integral qualquer, vai ter um valor aqui de x, né, sei lá, que vai valer a de S até mais infinito. Aí eu faria essa coisa e encontraria uma função de S. Está entendendo o que eu estou falando? Agora, olha só que coisa legal. Né? Coisa legal não, professor meio maluco, né? Na prova eu coloquei assim, ó, integral de S, mandar provar isso aqui, tá? E aí eu coloquei assim, ó, é muito comum usar isso aqui, né? Agora lê, FUDU, né? FUDU, né? Legal? E aí eu até brinquei lá na hora, mas essa aqui não é, apesar de parecer complicado, não é complicado, tá? É bem simples até de fazer a prova disso aqui, tá? Aqui também tem uma propriedade que eu não demonstrei, mas é bem simples de demonstrar, porque é da função
é da função periódica, mas quase nunca a gente usa, só em exercício mesmo, tá? Essas outras aqui vão estar disponíveis para vocês. A gente mais usa essa aqui, essa aqui, essa mais ou menos, essa aqui. Por quê? Porque a gente usa para montar a tabela. Como assim para montar a tabela? Deixa eu chegar lá na tabela que vocês não viram, né? A tabela é essa, ó. Também vai ter na prova. Deixa eu colocar aqui, ó. Olha como é que eu monto a tabela. Vamos supor que eu saiba apenas essa. Aqui é tudo vezes, lembrando que tudo aqui é vezes U de T, né? Até o delta de T você pode ver vezes U de T. É o próprio delta de T, mas tudo bem. Aqui é como se fosse U de T vezes U de T, é a mesma coisa, tá? Porque U de T vezes U de T é U de T ao quadrado. U de T ao quadrado é o próprio U de T, certo? Ok? Aqui, ó, vezes U de T, aqui vezes U de T, vezes U de T, tá? Vezes U de T, vezes U de T, vezes U de T, vezes U de T, e vezes... Mas é importante esse U de T aqui, hein? Principalmente quando tem deslocamento. Tá ok? Ó, definido para T maior ou igual a zero, tá vendo? Então é vezes U de T, tá vendo? É só você fazer isso. Para você fazer T maior ou igual a zero, é só você multiplicar por U de T, concorda comigo? Porque F de T vezes U de T é o F de T para T maior ou igual a zero, certo? Ok? O que vai acontecer aqui, ó? Transformada de... O que é delta de T vezes U de T? A gente já sabe que é delta de T, né? Certo? Qual é a transformada disso? Aí você usa o que eu falei, né? 0 menos até mais infinito de delta de T vezes E elevado a menos ST dt. Né? A gente acabou de ver que isso aqui vai dar 1, porque isso aqui na verdade vai dar E elevado a menos S vezes 0, que é igual a E elevado a 0, que é igual a 1. Então deu 1 aqui. Isso aqui não precisa nem saber fazer integral. Não precisa nem saber que tem um número complexo ali, porque ele vai sumir. Tá? Aí olha só, aqui ó, é a transformada de U de T. Como eu sei que U de T é a integral de 0 menos até T de delta de T, eu simplesmente sei que isso aqui vai ser, e a propriedade diz que é para você dividir por S, vai dar 1 sobre S. Usando a propriedade eu descobri de U de T. Usando a propriedade que E elevado a menos AT é o F de S mais A, o que era 1 sobre S vira 1 sobre S mais A. Usando a propriedade da multiplicação por T, eu cheguei 1 sobre S ao quadrado. A gente acabou de fazer. Usando a propriedade de multiplicação por T várias vezes, você tem um fatorial aqui, certo? Vocês vão ver, porque quando você começa a derivar, vai aparecendo o fatorial. Tá legal? E lembra, quando tiver S a menos 2, vai ser menos 2 que multiplica, não é isso? Quando tiver S a menos 3, vai ser menos 3 que multiplica. Não é isso que vai acontecer? Então vai menos 3, menos 2, vai aparecer esse fatorial aí. Tá? Ó, como, né, a derivada... Desculpe, como TU de T dá 1 sobre S mais 2, se eu pegar o TU de T e multiplicar por E elevado a menos AT, eu vou ter S mais A ao quadrado. Lembra que é o F de S mais A? Quando você multiplica por E elevado a menos AT, aparece o S mais A? Não é isso? Não é isso? Não é? Então, tá dando para entender que você consegue montar a tabela toda só usando as propriedades? Ah, mas aqui não. Ah, realmente, aqui não. Sabe por que aqui não? Porque aqui você tem o seguinte, ó. Você tem um seno de ômega t, não é? Como é que você vai montar, então, o seno de ômega t? Ah, agora eu vou fazer o seguinte. O que é seno de ômega t? Tá em outra cor aqui, ó. O que é seno de ômega t? Só lembrando, o Euler era o maior matemático que já houve. Ah, foi o Newton, não foi o Euler. Menos J ômega t, mais J ômega t, menos E elevado a menos J ômega t, sobre 2. Até porque ele já fez, ele fez montou a equação mais bonita da matemática, né? Que tem todas as constantes, né? Ok? O Euler era muito foda. Então, isso aqui, desculpe, é mais, tá? Isso aqui é a fórmula de Euler para o seno. Legal? Isso é a fórmula de Euler para o seno. Qual é a grande sacada, então? A grande sacada é que vai acontecer o seguinte, ó. Eu vou substituir esse seno de ômega t aqui pela fórmula de Euler, concorda? Beleza. Então vai dar assim, ó. E elevado a mais J ômega t menos E elevado a menos J ômega t. Menos não, né? Mais, pô, toda hora esquecendo. Onde é que tem o menos? É no seno. Aliás,
Desculpe, é menos mesmo. Porra. É o seno. Tá vendo? Cara, o subconsciente é uma coisa forte, né? Não te deixa errar. Tá? Impressionante, né? Então isso aqui vai ser menos mesmo. Tá? É isso aqui. Como é que você sabe que isso aí é menos? Eu vou explicar aqui, ó. Vezes U de T, não é? Você concorda que isso aqui é igual a isso aqui? Tudo bem? Você só lembrando como é que é menos. Como é que se você não lembrar, você lembra lá do segundo grau, galera. Olha só. Vocês usaram, né? Quem era E elevado a J θ? Cosseno de θ menos mais J seno θ. Quem é E elevado a menos J θ? Cosseno de θ menos J seno θ. Ah, isso a gente viu no ensino médio? Viu? Vocês cagaram para isso, mas vocês viram, certo? Se você colocar, em vez de θ, colocar ômega t, ômega t, ômega t, ômega t, ômega t, ômega t, né? Se você fizer isso, o que vai acontecer? Né? Você agora consegue encontrar o cosseno e o seno. Ó. Soma, vai sumir o j, né? Não é isso? E vai aparecer E elevado a j ômega t, E elevado a menos j ômega t e o 2. Vai ficar 2 cosseno, não vai? Subtrai. Vai sumir o cosseno, vai ficar 2j seno, não é isso? Então, é o que eu estou fazendo aqui. Beleza. Olha só, galera. Agora usa a propriedade. Que propriedade, Abel? Ué, a propriedade do deslocamento. Olha aqui. Como assim, propriedade de deslocamento? Não posso dizer que a transformada disso aqui é a transformada de E elevado a mais J ômega T sobre 2 vezes U de T menos a transformada de E elevado a menos J ômega T sobre 2 vezes U de T? Tá, e daí? E daí, galera, que quando você multiplica por um E elevado a AT, lembra que diz? Menos AT, aparece um S mais A, não aparece? Quem é o A? Que eu falei que o A era um número real? Não, pode ser qualquer coisa, até um número complexo, ok? Então o que vai acontecer aqui, ó? Isso aqui vai ser, continuando, vai ser, a parte de cima vai ser meio. Qual é a transformada de U de T? 1 sobre S, não é 1 sobre S? Só que agora vai ser o quê? 1 sobre S, e agora vai ser menos J ômega. Por que menos? Por que menos, Abel? Porque olha só, pessoal, a propriedade é E elevado a menos AT, e aqui eu tenho E elevado a mais J ômega T. Então, para ser a propriedade o A, tem que ser o quê? Tem que ser igual a menos J ômega. Isso aqui em cima. Subtraindo da parte de baixo, que vai ser o quê? Menos meio, que multiplica o quê? S de... Aqui, desculpe, não é 2, é 2J. 2J, tá? Aqui é 2J, aqui é 2J, aqui é S de S mais... Beleza. Viram? Essa é a transformada disso aqui, ó, do seno. Só que aqui tem número complexo, né? Um saco esse número complexo, né? Não é um saco usar esse número complexo? Beleza. Então, olha só. Vocês concordam que isso aqui é meio de... Meio? Não. 1 sobre 2J. Vou botar assim. De quem? De 1 sobre S menos J ômega menos 1 sobre S mais J ômega. Colocando de uma maneira mais compacta. Certo? Não é isso? É isso aqui, ó. Isso aqui não é a mesma coisa que está aqui, ó. Essas coisas não são iguais? Certo? Cara, faz um mínimo aqui, ó. Vai dar 1 sobre 2J. Aqui você vai ter que botar S mais J ômega, não é isso? Não é? Em cima. Aqui, menos o quê? S menos J ômega. E aqui embaixo você multiplica. Vai dar S mais J ômega, A mais B, que multiplica A menos B. Concorda comigo? Não é isso? Vai dar S2 menos J ômega 2. Só que J ômega 2 é J2 ômega 2, não é isso? J2 não é igual a menos 1? Então vai dar S2 mais ômega 2. Aqui, ó, esse S vai cortar com esse aqui.
Vai ter o quê? O menos com menos vai dar mais, vai ter um 2J aqui em cima. Concorda? Vai ter um 2J aqui em cima? E tem um 2J aqui embaixo, não tem? Olha que lindo. Esse cara vai cortar com esses J's e a transformada simplesmente fica ômega sobre S2 mais ômega 2, que é essa que está aqui. Eu calculei sem saber fazer integral, certo? Só usei o quê? Propriedades do e elevado que multiplica uma função, não é isso? Que é o e elevado a menos at. A pode ser qualquer coisa, galera. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser complexo, pode ser real. Tá entendendo? Acabamos de fazer aqui, tá? A é um número, na verdade, complexo. Pode ser complexo puro, certo? Ok? Pode ser imaginário puro, pode ser real puro, pode ser mistura, tá? Então é qualquer coisa aí. Legal? Então a gente fez aqui esse. Da mesma forma, encontra o cosseno. A gente fez esse aqui, né? Na verdade, ó. Ficou o ômega aqui, né? Da mesma forma, encontra o cosseno. Vocês não precisam decorar. O que acontece quando você faz isso aqui? Ó, ômega t mais θ. Esse aqui, cara, eu vou te falar. A gente não vai usar isso aqui não, tá? Difícil a gente usar isso aqui, tá? Mas essa aqui é a única que, teoricamente, eu vou ter que usar um pouquinho de matemática. Porque o que eu vou fazer para trabalhar com isso aqui? Seno de A mais B. E aqui é cosseno de A mais B. Esse vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Né? Lembra que seno de A mais B é seno A, cosseno B, cosseno A, aquelas coisas que aparecem? Então vai dar aqui. Né? Ok? E essa aqui, ó. Essa aqui, olha que coisa legal. Essa aqui eu uso a transformada do seno que eu conheço e multiplico por E elevado a menos AT. A transformada do seno a gente viu que era ômega sobre S2 mais ômega 2, ó. Olha o que acontece aqui, aparece um S2 mais A2. Por quê? Porque onde era S, vira S mais A. Entendeu? Por que vira S mais A? Por causa disso aqui, ó. Lembra? Aqui a gente usou isso aqui já, ó. Onde era U de T, que era S, virou S menos J ômega. Por quê? Porque aqui é S é elevado a mais J ômega, não menos J ômega, senão seria S mais J ômega, certo? Aqui o J ômega funciona como se fosse o menos A, tá dando para entender? Ok? Legal, né? Aqui também é a mesma coisa. Todas as transformadas eu consigo usando as propriedades e a transformada de delta, que é a única aqui, certo? Ok? Legal? E é isso que eu vou fazer agora, né? Agora a gente já tem a tabela de propriedades, a gente já tem a tabela de transformadas, a gente acabou de a aula, né? Eu vou fazer nada agora, né? Já são 9h10. Não é no que eu vou fazer agora, ó. Eu, na verdade, essa forma de ensinar a transformada de Laplace eu nunca vi, juro, nunca vi. Eu inventei essa forma, mas eu acho interessante porque reforça o uso das transformadas, das propriedades, certo? E você não tem que fazer muita conta. Vários livros começam a fazer várias transformadas. A gente também já fez aqui, mas não precisa. É só usar as propriedades, certo? Ó, eu até mostro isso aqui, ó. Pessoal, isso aqui, né, foi uma prova que eu fiz, tá? Não foi a minha prova de efetivo, não. Minha prova de efetivo, a parte prática foi transformada de Fourier, tá? Que é bem mais difícil, tá? Mas a transformada de Laplace, eu numa prova de temporário, caiu isso aqui, eu fiz essa transparência aqui para mostrar como é que eu ensinaria, tá? E, pô, realmente depois vocês começam a usar, você, pô, cara, bem legal isso, porque realmente você só precisa lembrar de uma transformada, mas das propriedades você tem que lembrar de todas, certo? Mas a tabela você monta usando uma transformada só. Na minha prova escrita, né, tudo isso que vocês estão vendo aqui, que eu escrevi aqui, falei, etc., caiu na minha prova escrita. Era transformado de Laplace, né, aí do efetivo mesmo, transformado de Laplace aplicações. Aí eu fiz, então o que eu fiz? Eu expliquei o que era transformado de Laplace unilateral, bilateral. Depois eu expliquei quais são, eu fiz a transformada de Laplace, demonstrei todas as propriedades da transformada de Laplace na prova. Depois que eu demonstrei todas as propriedades da transformada de Laplace na prova, eu peguei e fiz a tabela inteira, né? E depois da tabela inteira aí eu fui fazer algumas aplicações em
você usa muito em telecomunicações, aplicações em controle, basicamente, e aplicações em circuitos. As aplicações que a gente vai usar aqui é em circuitos, tá? Ok? A gente vai fazer algumas também usando para calcular convolução, para calcular também transformadas de equações diferenciais. Eu não sei fazer equação diferencial. O cara me fala, como é que você resolve uma equação diferencial desse tipo aqui, ó? D2x de t, dt2, mais 2dx de t, dt, mais 3x de t é igual a, por exemplo, sei lá, seno de... O seno fica muito difícil. Vamos botar aqui u de t. Porra, caraca, difícil pra cacete, eu não sei fazer, entendeu? Tem umas técnicas aí para fazer, mas o que eu faço? Eu uso Laplace, supondo, né? Vamos supor que eu conheço, que eu falo que o x de 0, x' de 0, x duas linhas de 0, etc. É tudo igual a 0, tá? Mas as condições iniciais são nulas. Tá legal? Ok? Você tem que saber isso para poder fazer equação diferencial, né? Principalmente se você for equação diferencial de primeira ordem, você tem que saber que é um x de 0. Se for de segunda ordem, tem que saber que é o x' de 0. Você está entendendo o que eu estou falando? E assim por diante, tá? Aí olha só, se eu usar Laplace aqui, vai dar S ao quadrado x de S mais 2 x de S mais 3x de S é igual a 1 sobre S. Concorda? Se eu botar Laplace dos dois lados? Porque olha só, né? Laplace da segunda derivada é S ao quadrado vezes a função. Laplace da primeira derivada é S vezes a função. Laplace de x é a função, certo? É o próprio Laplace. E o de t é 1 sobre S. Olha quanto é que vai dar aqui? Vai dar x de S que multiplica S ao quadrado mais 2S mais 3 é igual a 1 sobre S. Certo? Ou seja, o x de S é igual a 1 sobre S que multiplica S ao quadrado mais 2S mais 3. Vou fazer... Ó, aqui vai dar... soma 2, né? Produto 3. Podia ter feito uma coisa mais fácil aqui, ó. Vou fazer assim. Tá? Só para a gente não ter que fazer muita conta. Certo? Ou seja, o que eu quero na equação diferencial? Encontrar o x de t, não é isso? Não é encontrar o x de t? Cara, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a transformada inversa, x de t, vai ser a transformada inversa de 1 sobre S, que multiplica S ao quadrado, mais 2S mais 1. Cara, se eu for lá na tabela e tiver essa transformada inversa, beleza, mas não tem, tá? Não tem. Mas, olha só, o que é 1 sobre S? O que é 1? Aí vocês vão ter que aprender a fazer isso aqui, ó. A gente vai ter que fazer isso pra cacete. S que multiplica S ao quadrado, mais 2S mais 1. Dá para transformar isso aqui numa coisa fatorada? Dá. Isso aqui é S mais 1 ao quadrado. Concordam que é S mais 1 ao quadrado? Não é? S mais 1 ao quadrado. Isso aqui vai ser 1 sobre S mais 1 ao quadrado. E vocês já viram isso e vamos usar pra cacete isso. Isso aqui pode ser escrito assim, ó. Chama-se expansão em frações parciais. Certo? A gente vai fazer isso, galera. Vai fazer isso, tá ok? Esse cara aqui, ó, eu sei qual é a transformada inversa. Qual é a transformada inversa disso aqui? É A vezes U de T. Eu também sei qual é a transformada inversa desse cara aqui. Quem é a transformada inversa desse cara aqui? É E elevado a menos T, que multiplica B, U de T. Esse B a gente tem que achar. E quem é a transformada inversa desse cara aqui? Está na tabela. Quer ver? Ó? Eu vou deixar as tabelinhas fáceis. Ó. 1 sobre T elevado a menos AT U de T. Então é onde o A é igual a... Onde é que está? Pulei. Isso aqui vai ser a transformada inversa disso aqui.
vai ser C, que multiplica T, E elevado a menos T, U de T. Ou seja, a equação, a forma de onda é ótima. O x de t é uma coisa assim. É um u de t mais um e elevado a menos t u de t mais um t elevado a menos t e elevado a menos t u de t. Tá? E eu resolvi a equação diferencial. Ah, mas quem é A, B e C? A gente vai mostrar como é que é quem é A, B e C. Tá? São constantes, tá? São números. Tá legal? A gente vai ver como é que é. Bem fácil de fazer, inclusive. O A é facílimo, tá? O B também, o C também é fácil, o B dá um pouquinho mais de trabalho. Tá? Vocês vão ver aqui. Então a gente consegue fazer um monte de problemas, galera. Um monte, tá? Ok? Tá? E aí eu consigo aqui, ó, aplicações na área que eu vou fazer, ó. A gente vai ter que fazer o quê? Ih, rapaz, o que houve aqui? O que houve aqui? Vou deletar isso aqui. Excluir. Ah, aí tá bonitinho. Tá? Não sei porque ele ficou assim. Ó, isso aqui é uma... né? É uma coisa que a gente vai usar em circuitos, né? Em vez de usar lá aqueles métodos de resolução de circuitos, RC, RLC, RL, etc., só usar Laplace, muito mais fácil. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Não precisa decorar nada. Nunca mais vocês vão ter que fazer equação diferencial ordinária usando tabela, galera. Vai ter que fazer, pode fazer tranquilo. Tá? Ó, aqui você pode usar usando transformado de Laplace. Faz a transformação aqui e resolve tudo. Tá? A gente vai fazer isso aqui na aula que vem. Vamos fazer exemplos. Por que a gente vai fazer exemplos? Porque aí, na hora de fazer exemplos, a gente vai ter que fazer a transformada inversa. A transformada inversa eu vou ensinar para vocês como é que faz o negócio. Vamos fazer agora, galera, a teoria, teoricamente, já acabou. Teoricamente não. A teoria acabou. Tá? Agora é só prática. A única parte da teoria que eu não expliquei ainda é a transformada inversa usando a tabela. E aí eu vou ter que explicar para vocês, quer dizer, não tem nem que explicar, usando a tabela não tem que explicar. Porém, por exemplo, isso aqui não estava na tabela, galera. Olha aqui, ó. Eu cheguei aqui nesse ponto, ó, eu cheguei nesse ponto aqui, e esse cara aqui não estava na tabela, certo? Ok? Esse cara aqui não estava na tabela. E aí? E aí, o que eu faço? Eu arrumo esse cara, tá? Esse cara que está aqui, certo? Aqui tem um... Cadê o laser? Tem um negócio legal aqui, ó. Pois some, tá ok? Olha só, se eu pego esse cara e transformo nesse cara aqui, ó, nesses três caras. Legal? E aí, isso está na tabela. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Essa é a grande sacada de transformar de Laplace. Isso está na tabela. Legal? Tá? Ok? E é isso, tá? Eu vou mostrar isso depois para vocês como é que a gente resolve. Tá legal? É isso, galera. Na aula a partir da aula de... Eu já vou fazer a lista de exercícios, porque a nossa prova é no dia... Julho tem 30 ou 31? 31, né? 30? Não, 31. Acho que junho que é, né? 31. Então, dia 1º é sexta-feira. De 1º de agosto que eu estou falando. A nossa prova não vai ser na sexta-feira, ela vai ser na quarta-feira. Então, vai ser no dia 30 de julho a nossa prova. Tá? Por que não vai ser na sexta-feira, dia 1º? Porque se alguém faltar, eu posso dar... Concorda comigo? Se alguém faltar na prova no dia 30, eu posso dar a prova no dia 1º. Vocês entenderam? Dia 1º vai ser o dia que eu vou dar as provas, certo? Para quem faltou. Legal? Quem faltou a primeira, ou quem faltou a segunda, ou quem faltou as duas. Legal? E aí no dia 1º, à noite, já tem quem vai fazer exame e quem não vai fazer exame. O exame vai ser na semana seguinte. Tá legal? Provavelmente vai ser na sexta-feira seguinte, alguma coisa assim. Tá legal? Beleza, galera. Então é isso, tá? Parar de gravar aqui.